ali no governo de Zedequias, tinha muito hebreu escravo de outro hebreu. Então tinham aqueles que principalmente faziam parte do governo, que eram ricos, né? Sacerdotes, né? Os profetas que eram amigos do rei, os ministros do rei, aquele povo que vivia perto do rei, eram mais ricos, então colocaram os hebreus como escravos. E não libertavam. Passava, chegava aí o 7º ano e nada de colocar os escravos em liberdade. Deus avisou que isso estava errado, chamou a atenção através do profeta Jeremias, que eles não podiam escravizá-los assim, tinham que colocá-los em liberdade. O que fizeram? Fizeram uma reunião e decidiram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente coloca em liberdade os escravos, para que Deus não mande juízo sobre nós, e depois a gente bota esses escravos tudinho de volta, como escravos de novo. Fizeram isso. Acharam que poderiam enganar a Deus. Como enganaram o profeta, falaram, não, o profeta representa Deus. Nós conseguimos enganá-lo, estamos enganando a Deus. Na verdade é isso que estavam fazendo. Despediram os escravos e logo após a Babilônia se retirar e haver ali uma conversa de que o Egito viria ajudá-los, então eles ficaram animados, eles voltaram novamente a escravizar aqueles hebreus. E agora, mesmo que eles colocassem os hebreus novamente em liberdade, não adiantava mais. Deus já havia decidido lançar o juízo sobre Judá, sobre o rei Zedequias. Número 12. Como foi cancelada a alforria dos escravos na época do profeta Jeremias pelo rei Zedequias? Então o profeta Jeremias anunciou que o rei do Egito retornaria à sua terra e o cerco da cidade santa pelos caldeus recomeçaria. Entretanto, os fatos de Faraó ter vindo em socorro do seu aliado Judá, o cerco de Jerusalém ter sido suspenso e os caldeus se retirado, fizeram com que o rei Zedequias e seus príncipes não acreditassem no profeta de Deus, Jeremias. Assim, pensando estarem salvos do perigo, revogaram a lei da libertação dos escravos. O pecado maior deles consistiu em desfazer um conceito religioso feito em nome de Deus e no templo. E tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. A cerimônia de libertação dos escravos foi um pacto feito no templo, quando eles sacrificaram um bezerro, dividindo-o ao meio, passando em seguida entre as metades. Esse, aliás, era um método dos antigos povos aí de ratificar um tratado. Veja Gênesis 15, 10 e 17. Esse ritual significa que a parte que violar o pacto terá o mesmo destino do animal sacrificado. Assim, este era um ato ignominioso de traição e de deslealdade acrescido do perjúrio. Então, para você entender, você estude aí Aliança, nosso site aí, você entra nesse link que aparece abaixo, e você entra e estuda sobre a aliança de sangue, e veja como era feita essa aliança então. Se partia um bezerro ao meio, e se fosse duas pessoas que estivessem fazendo alianças, davam o braço um ao outro, passava entre as metades do animal, fazendo aí um 8, sinal de infinito, dizendo que a aliança era infinita, que passava de pai para filho, e também significava, se eu não cumprir a aliança, que eu morra, e se você não cumprir a aliança, que você morra. E ali na aliança tinha as normas da aliança, tinham as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. Então quem cumpria a aliança, era fiel com a aliança, estava sujeito às bênçãos da aliança. Quem não cumpria a aliança, estava sujeito às maldições da aliança. Então eles tinham feito uma aliança com Deus. É esse tipo de aliança que sempre eles faziam. Na Bíblia não está escrito os detalhes. Nós podemos ver aí em Gênesis 15 alguma coisa, detalhe, mas não está bem detalhado como se fazia isso. Mas todas as vezes que fala assim, e fez aliança com Deus, fizeram aliança, isso tudinho, esse ritual todinho era feito. Tinha aí o ritual da troca de cinto, tinha o ritual de um memorial, de 2 memoriais, para se lembrarem da aliança, tinha a refeição da aliança, e tinha aí que partir um animal ao meio, fazia essa aliança. Então sempre se fazia isso. Era o costume deles fazer esse tipo de aliança. Se nós olharmos, se você estudar aí esse estudo sobre aliança, você vai ver que Jesus passou por tudo isso
conosco, fez aliança conosco. Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. E Ele mesmo disse que não com sangue de animais e não partido bezerro, mas Jesus foi partido por nós. O sangue perfeito, o sangue da nova e eterna aliança é o sangue de Jesus Cristo. Então não quebremos essa aliança, sigamos em aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então Deus agora está dizendo que eles quebraram a aliança. Se quebraram a aliança, estão sujeitos agora a todas as maldições da quebra da aliança, que você encontra em Deuteronômio 28. Número 13. Como foi a indignação divina sobre Zedequias, seus príncipes e os grandes de Judá? Então, em vez dos babilônios, foi o próprio Deus quem liberou a espada para a destruição de Judá. A reação divina contra a atitude indigna e vergonhosa de Zedequias, de seus príncipes e dos grandes de Judá tinha sua razão de ser. A parte final do capítulo 34 descreve um duro juízo do Senhor sobre o povo escolhido. Então, como eles tentaram enganar Deus, quebraram a aliança com Deus e não se arrependiam de seus pecados, então Deus mandou o juízo era de Deus. Conclusão, complete. A palavra dos profetas não foi vã, eles lutaram por uma causa nobre, ainda que, como foi dito, não foram ouvidos em sua geração. Não obstante, seus ideais atravessaram séculos e até hoje impressionam políticos, filósofos, economistas, intelectuais, religiosos, etc. Então, apesar dos profetas quase nunca serem ouvidos, eles conseguiram influenciar as sociedades. Imagine se não tivessem aí os profetas falado a palavra de Deus, exortado, repreendido os pecados, condenado os pecados. Imagine que sociedade nós teríamos hoje. E todos hoje que leem a Bíblia veem aí e se impressionam com esse trabalho desses profetas. Número 15. Em frente ao edifício das Nações Unidas em Nova York, encontra-se um monumento chamado Parede de Isaías, no Parque Ralph Busch, onde está escrita a seguinte profecia: uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2,4. Poderá um dia se cumprir essa profecia? Quando? E por quem? Se nós formos esperar que essa profecia se cumpra entre os homens, então provavelmente nunca se cumprirá. Mas Isaías aí, como profeta messiânico, está falando de uma época vindoura no futuro, uma época escatológica, que fala então do próprio governo de Jesus Cristo sobre os judeus, sobre toda a terra. Então ele governará durante 1000 anos e haverá então um governo de paz, governado então pelo próprio Jesus Cristo. Então só um tem esse poder de transformar essa profecia em uma realidade, que é o próprio Jesus. Vamos orar neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Se você está doente, enfermo, creia, Jesus te cura. Creia nisso. Vamos orar juntos. Se você deseja ser um profeta de Deus, ou trazer a mensagem às nações, aos povos, trazer a mensagem da verdade de Deus, combatendo o pecado, sabendo que para isso você estará arriscando a sua própria vida, estará arriscando não ser também ouvido na sua geração, então faça isso. Entregue a sua vida para Deus agora e diga para Deus para usá-lo nessa tarefa. Está difícil para Deus encontrar em nossa geração alguém totalmente entregue a Ele para trazer essa mensagem profética aos povos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas, Senhor, que estão ouvindo, estão assistindo. Ó Senhor, tem misericórdia deles, ó Pai. Ao treme de força, classe e contar ramasser. Senhor, olha para eles e perdoa-os. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-os agora a começar uma vida nova contigo. Senhor, olha para aqueles agora que se entregam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Dá a eles o Espírito Santo, Senhor. Pai, aqueles que agora se chegam a Ti, se entregam a Ti para fazer a Tua obra, usa-os poderosamente, capacita-os, recebe-os, Pai, como profetas Teus. Ó Senhor, guia-os
e ajuda-os, fortalece-os. Senhor, os que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, eu repreendo agora essa enfermidade, toda a possessão maligna, em nome de Jesus, repreendo e ministro, Pai, a Tua presença poderosa, o Teu poder sarador, o Seu poder curador, o Seu poder libertador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.